A gente escuta às vezes que o mundo tá tão feio que é melhor nem ver. Só que geralmente quem vai dizer isso pra gente são pessoas que não teriam coragem de trocar os seus olhos com os meus nem por um dia e viver a vida que eu vivo sem enxergar. Outros dizem também que os olhos não veem e o coração não sente. Será mesmo? Nós estamos começando esse mês de março, mês das mulheres, mês em que a gente lembra do Dia Internacional da Mulher. E nós queremos falar sobre algo que talvez à primeira vista para você não faça muito sentido. Mas ao longo do vídeo eu espero que você entenda o que eu tô querendo dizer, que é sobre autoimagem. Pessoas com problemas de autoestima, problemas de baixa autoestima, problemas de autoimagem, esse tipo de problema é sempre, muitas vezes, visto como uma questão visual, né? Afinal de contas, a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela tem um problema ali com a sua autoimagem, a autoaceitação, daquilo que ela vê no espelho. E aí você deveria pensar, poxa, se você não se vê, você não deveria ter problemas com a autoimagem. E aí é onde você se engana. A pessoa que nunca pôde se ver, ela é mais propensa a criar esse tipo de problema do que você imagina. Porque não é porque eu não esteja me vendo que o mundo deixa de ser visual. Quando a gente escuta muitas vezes as pessoas dizendo que como você já nasceu cega, as coisas são mais fáceis. Bom, as coisas seriam mais fáceis se o mundo inteiro fosse cego, como naquela série Si, né? Mas o mundo é visual e nós somos minoria. Claro, algumas coisas são mais fáceis para mim porque na verdade elas nunca foram diferentes. Mas quando a gente vai para os detalhes, quando a gente vai para o mundo e a gente vai encarar uma sociedade, a gente vai encarar pessoas que são visuais, aí é onde a coisa muda. Porque, mais uma vez, não é porque a gente não enxerga que o mundo deixa de ser visual. E aí você pode dizer, mas esse conteúdo é muito superficial. Porque o importante é a beleza interior, o importante é o que você traz no coração, o importante é o seu caráter, é a sua índole. Infelizmente, isso é muito bonito na teoria, mas não é assim que as coisas acontecem. Quando a gente vai pro mundo, quando a gente vai conviver com as pessoas, a gente se depara com pessoas que a primeira coisa que tem acesso a nós é aquilo que elas conseguem ver, sabe? Aquela coisa de bater o olho. A primeira coisa que as pessoas fazem é bater o olho na gente, em qualquer pessoa. Então toda essa balela de beleza interior e não sei o que, você vê com o coração e é muito bonito, mas é só teoria. Porque as pessoas olham pra gente com olhares críticos, olhares típicos de quem é uma pessoa visual. Quando eu era adolescente, eu tentava catalogar as coisas, como se isso fosse possível, né? Na minha adolescência, eu já contei aqui em outro vídeo, que foi quando eu descobri que eu era diferente das outras pessoas, né? Que eu descobri que o ser cego, você não enxerga, tinha um significado para além da frase que eu falava assim, tá, né? E aí eu tentava catalogar as coisas, como se tudo coubesse numa caixinha. E uma das coisas que eu queria catalogar era a questão da beleza. O que é o bonito? Né? O que é ser bonito? E era muito engraçado porque eu dava um nossa, eu dava uma bugada porque eu perguntava para as minhas amigas, fulano é bonito? E aí umas diziam, é lindo, né? E aí outras sobre a mesma pessoa diziam, não, é horrível, não acho bonito não. Aí eu falei, meu Deus, mas então como é que eu vou saber o que é o bonito? E aí eu lembro que na época eu consegui unanimidade em uma pessoa. De todas as que eu perguntei, na época ali, nós estamos em 99, a ideia pra mim de beleza, né, do outro, foi do ator Reinaldo Gianecchini. Ele foi o único que, para as minhas amigas da época, foi considerado bonito por todas. Eu falei, bom, isso deve significar alguma coisa. Eu peguei e guardei na caixinha.
Mas e quando a gente se refere a nós, né? O adolescente começa a se descobrir, começa a se olhar no espelho com mais frequência. O que eu tinha mais próximo de mim eram as minhas bonecas Barbie. E aí a coisa começou a ficar bem complicada. Porque pra mim, o ideal de beleza era aquele que eu encontrava quando eu tocava as minhas bonecas. E eu não conseguia imaginar que a Barbie fosse baixinha, eu imaginava que ela fosse alta, uma altura aceitável. Ela tinha o corpo magro, tudo no lugar, né? Só ali eu tinha umas Barbies mais recentes, elas tinham assim a bundinha mais empinadinha, onde os seios bem ajustados. Ela tinha um cabelo liso mesmo, comprido, loiro. Ela tinha um rosto simétrico, um nariz afiladinho, os olhos eram geralmente azuis. E pra mim, eu coloquei na caixinha, ideal de beleza. Eu não me conhecia tão bem, porque eu não tinha o hábito de me tocar. E é a única forma que eu poderia me conhecer, né? Já que eu não conseguiria me olhar no espelho. Mas eu sabia que eu tinha barriguinha, que eu era baixinha, que os meus cabelos eram cacheados, eles não eram loiros, e eu não tinha olhos azuis. Ou seja, eu era feia pra cacete, né? Eu me achava um canhão. Aí começa, né, a gente vem do final dos anos 90, onde ainda as mulheres andavam na rua e os homens mexiam com as mulheres, né? E algumas mulheres diziam odiar isso, mas no fundo eu não sei. E reforçava pra mim a ideia de que eu era feia, porque isso nunca tinha acontecido comigo. É estranho, né? Mas como a gente não consegue se olhar no espelho, e por mais que quando a pessoa desenvolve algum problema de autoimagem, ela vê a sua própria imagem distorcida no espelho, mas antes disso, todo mundo que enxerga, uma vez ou outra, vai se olhar no espelho e fala assim, uau, hoje eu tô top, hoje eu tô bonita. Ou vai falar, acho que hoje eu preciso botar mais uma cor aqui, eu preciso dar uma melhorada, esconder uma espinha, ou sei lá, qualquer coisa assim. E eu não tinha isso, né? E o mais perigoso é que o meu espelho começou a ser os outros. E por que isso é perigoso? Porque as pessoas, elas vão te olhar de acordo com as opiniões dela, de acordo com o humor que ela está naquele dia, de acordo com a própria questão de aceitação dela com ela mesma. Nem sempre ela vai estar disposta a dizer que você está bonita, ou às vezes ela vai dizer que você está bonita naquele dia, e no dia seguinte você jura que você não fez absolutamente nada de extravagante, mas o seu corpo ficou gordo, você tá com a cara de acabada, o seu cabelo tá seco. Eu tive muita dificuldade para aceitar os meus cachos, como eu acredito que a maioria das mulheres dos anos 90. Nós éramos submetidas àqueles alisamentos porque é assim que tinha que ser, né? E a gente também pintava pra ter a cor mais parecida com a da Barbie, viu? E o meu corpo sempre me incomodou muito. E ele sempre foi alvo, né, dos comentários, da barriguinha. E essas coisas, né? Essa questão de eu não poder me ver sozinha por mim mesma no espelho e dizer assim, hoje tá legal, acho que hoje eu tô mais magra. Eu sei que eu deveria conseguir alguns desses efeitos me tocando, mas isso não acontecia. E dentro de mim eu fui criando uma série de problemas de autoimagem. Então sim, a pessoa cega, a mulher cega de nascença, pode carregar consigo problemas terríveis de autoimagem, problemas imensos de baixa autoestima. Eu sempre dizia que minha autoestima ela não era baixa, ela era inexistente. Eu passei a minha adolescência inteira me achando muito feia. E assim, a gente não tinha tanto acesso ao que deveria ser mais ajudar, né? Tipo roupas que favorecessem a gente, escondessem ali as gordurinhas. E a gente começava a achar que não tinha jeito. Eu comecei a desenvolver muitos problemas de aceitação de mim mesma. E é claro que essas coisas elas vão muito mais profundo, né? E nesse mês eu quero falar
um pouco mais sobre isso com você, para você entender que o cego, a pessoa cega, ela não deixa de estar, ela não passa a estar imune a certas questões porque ela não está vendo. Às vezes ela passa a estar mais propensa a essas situações exatamente pelo mesmo motivo, porque ela não está se vendo. E o que vai vir do outro vai atingir sim, vai doer sim, vai deixar a pessoa cega mais confusa, porque ela não vai ter como se olhar no espelho e dizer, essa pessoa não tá tendo um bom dia, por isso que ela achou que eu tô feia hoje. Tô bem. Ou então, putz, realmente, se eu colocar uma maquiagem aqui, vai dar uma ajeitada. Eu fui conhecer maquiagem quando eu já estava na faculdade. E os comentários eram que o meu olho era muito difícil de maquiar porque eu tenho um estagno. Mas eu só fui entender o que significava toda a questão da maquiagem, para além de ficar sentada enquanto as pessoas passavam pincéis em mim, quando eu fiz um curso de automaquiagem. Aí as coisas fizeram sentido, mesmo eu não conseguindo ver as cores e não tendo uma noção do que elas significam, eu comecei a ter uma ideia de quantas partes tem um olho, do que você precisa fazer para maquiar esse olho. E as coisas passaram a ter um sentido para mim, eu passei a gostar de maquiagem. Na adolescência eu não gostava, por exemplo, de ficar trocando de roupa, o que a maioria das meninas gostam, ficar experimentando. Talvez pelo óbvio, né? Eu não ia poder me olhar no espelho depois pra saber se ficou boa. E com o tempo, como eu fui ficando mais gordinha, ou as roupas que eu tentava comprar eram roupas que jamais serviriam em mim, né? Eu tinha aquela coisa maluca de comprar roupas que era só pra quando eu emagrecesse, então você já comprava sabendo que você não ia usar. Então, passou um tempo em que era assim, a roupa que entrava era a que eu levava. Então eu não tinha muita escolha. Então pra que ficar experimentando várias? Né? Você só vai levar aquela que te servir, aquela que entrar em você, aquela que não necessariamente seja o seu estilo, né? As pessoas sempre falam, que o seu estilo é tal coisa. Não, eu não sei. Eu não sei o que eu usaria se eu enxergasse. Eu não sei o que eu gostaria de usar, né? Então a gente vai criando uma imagem que não só a gente não se identifica, como deixa as pessoas confusas sobre nós. Então, esse mês é um mês de conscientização. É claro, gente, que a gente vai dizer, mas isso não é importante. Se não fosse tão importante, a gente não teria como uma das redes sociais, uma que começou basicamente com fotos. Infelizmente, a gente tá no mundo que existe a hipocrisia de dizer da beleza interior, mas a primeira impressão é a que fica. Por mais que o seu currículo seja ótimo, se você chegar mal vestido para uma determinada entrevista de emprego, mal vestido, eu digo, com uma roupa que não é adequada para aquela situação, eles não vão olhar pro teu currículo, porque primeiro eles olharam pra tua cara. Então não adianta a gente ser hipócrita e dizer, não, mas isso não interessa, não interessa sim. O mundo é visual, eu brinco com as pessoas, eu falo, vocês são visuais demais, e são mesmo. E tudo bem. E nós temos que nos adequar e nos adaptar. Então não tem essa coisa de porque você não tá enxergando, você vai andar de qualquer jeito, você não vai se arrumar. Por um tempo eu gostava muito da ideia do perfume, perfumes, passar elegância pra mim. Mas é um conjunto e aos poucos eu fui descobrindo isso. É o cabelo, é o corpo que eu tenho, é o perfume que eu uso sim, é a roupa que eu escolho vestir, é o salto não só porque ele faz barulho, mas porque ele mostra uma certa elegância. Quando você quer mostrar elegância, quando você quer ter despojado é diferente. Mas a luta pelos problemas de autoimagem, ela perdura até hoje. Ainda hoje, eu tenho uma luta muito grande, principalmente com o meu corpo. Já falei sobre isso aqui em um vídeo, onde eu mostrava as cintas que eu usava para poder tentar ser magra, né? Mas era pior. Eu digo que eu fui oprimida por cintas compressoras a vida inteira. E nesse mês, eu espero conscientizar vocês sobre a importância da gente se cuidar sim, de você, mulher, que enxerga, se olhar no espelho com franqueza,
Porque você pode fazer isso com você. Ser muito sincera com você mesma. Não ter vergonha de se achar bonita naquele dia em que você realmente está bonita. Tira uma foto, né? É bom. E pense nas pessoas que não podem fazer isso. E se você encontrar alguém, ou você convive com alguém que não enxerga, e talvez ela te pergunte, ai, como eu tô? Tô bonita? Você não precisa mentir pra ela. Mas se você não estiver tendo um bom dia, de repente você pode indicar outra pessoa pra ela perguntar, como que tá essa maquiagem? Se você não tá tendo um bom dia, se você não tá em paz com você, talvez você não seja a pessoa melhor para dar opinião para aquela pessoa, porque aquilo pode ser tão importante e a primeira impressão pode realmente ficar e desenvolver naquela pessoa uma série de problemas de autoimagem. Eu sei que isso acontece com vocês que enxergam também. Os comentários sobre o corpo quando a gente é criança, né? Meio que como se fosse errado ser bonita, se você é bonita, né? Como se fosse errado e você ter que lidar com as meninas que não gostam de você porque você é terrivelmente magra ou bonita, ou seus cabelos são do jeito que elas gostariam de ter. Eu sei o quanto é complicado para vocês que enxergam lidar com tudo isso, mas eu só queria que vocês soubessem que para nós que não enxergamos isso também é ruim. Nós não somos seres separados porque nós não estamos vendo, porque nós somos vistos, e é isso que muda tudo. Então a gente tenta se arrumar sim. A gente tem que aprender a se gostar, aprender a ver o que vai bem na gente, com o corpo que a gente tem, para não pirar, para não fazer como eu, que usava as cintas, que me deixavam marcada, chegar em casa com as costas sangrando, com a barriga cheia de marcas. E no fim das contas elas nem me deixavam tão mais magra assim. Às vezes elas tinham até o efeito contrário. Mas era como se eu precisasse me punir por eu não ter o corpo que eu achava que eu deveria ter. Vamos falar sobre autoimagem, porque é importante se sentir bem com quem se é. Faz parte da nossa essência, sim. Nós queremos ser vistas e ser vistas como pessoas bonitas. E existe uma forma de ser bonita, mesmo que você não tenha o padrão Barbie de beleza. Você consegue ser bonita, não tendo 1,70 m. Você consegue ser bonita com o corpo que você tem, com os cabelos que você tem, com a vida que você leva. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É bem importante pra mim saber o que você pensa, tá bom? Deixa aí a sua opinião e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!